Glória a Deus. Graça e paz, amém? Quantos estão felizes aí? Dê um glória a Deus bem forte. Oh, aleluia. Esse é um povo realmente feliz. Aleluia. Vou tirar minha máscara aqui por um momento. Vou trazer a palavra do Senhor para o nosso coração, amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te dar graça, Senhor, porque é um privilégio, Pai, estar aqui na Tua presença, podendo ser um instrumento nas Tuas mãos. E eu quero declarar, Senhor, que toda a suficiência ela vem de Ti, e quero clamar ao Senhor para que o Teu Espírito tenha toda a liberdade de ministrar ao nosso coração e nos edificar, Senhor, como templo do Teu Espírito, como casa espiritual. Que a cada dia, Senhor, a Tua palavra venha produzir em nós esse renovo espiritual, verdadeiramente fazendo de nós nova criatura, relevando-nos, Senhor, a um novo nascimento, a contemplarmos, Senhor, sempre as Tuas grandezas, a Tua beleza, a Tua formosura. Por isso, em nome de Jesus, te peço, tenha liberdade, Pai, de nos edificar nesta noite com a Tua palavra e com o Teu poder, de forma que as nossas vidas sejam continuamente transformadas pelo Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Glória a Deus, que bom demais estarmos aqui juntos, né? Celebrando o nome do Senhor. Você que está nos assistindo aí de casa, que vai nos assistir aí, eu clamo ao Senhor para que a palavra do Senhor possa alcançar o seu coração e produzir toda a transformação que Ele deseja fazer na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus, amém, amados? Abra comigo a sua Bíblia aí, em 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ver um texto aqui muito interessante, que Deus tem falado comigo, ministrado ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês nessa noite, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 6, quem for achando aí pode ir dando um glória a Deus, em nome de Jesus. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Interessante demais essa palavra, né? Algo muito precioso, aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra, Senhor, e é muito linda, Senhor, e eu desejo que o Teu Espírito testifique ao nosso espírito dessas verdades espirituais que estão nesse texto, de forma que nós, como servos do Senhor, sejamos edificados pelo Senhor para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém? Aqui eu trouxe como tema essa palavra a ação de Deus através da vida do líder. A ação de Deus através da vida do líder. A primeira parte desse texto aqui, o primeiro versículo, diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Sabe o que eu vejo aqui?
eu vejo aqui uma pessoa dinâmica, uma pessoa diligente e uma pessoa preocupada, dedicada ao bem comum. Ao bem comum. Uma pessoa, um discípulo que pela sua percepção, ele faz uma análise do lugar onde é que eles estavam e vê que o lugar é apertado, que o lugar é pequeno, né? Então, ele traz para o líder uma necessidade comum. Eu imagino que ele devia até já ter discutido com os outros discípulos e dito assim entre eles: olha, nós precisamos fazer alguma coisa para melhorar esse ambiente, melhorar esse espaço onde nós estamos, para que a gente tenha mais conforto aqui nesse lugar, para que a gente fique mais à vontade, para que a gente possa desfrutar melhor da palavra do líder. Então nós precisamos melhorar esse lugar. Vamos falar com o líder a respeito disso? Vamos falar com Eliseu a respeito disso, né? Então ele chega e apresenta a Eliseu uma necessidade comum deles. Mas olha o que acontece no verso de número 2. O verso número 2 diz assim: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Sabe o que é lindo? Aliás, eu vou dizer para você, muito mais importante do que a gente identificar uma necessidade comum, é a gente também trazer junto com a necessidade que nos é comum, uma solução para resolver o problema da necessidade comum. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque se eu no meu espírito, eu não me preocupo em trazer uma solução para resolver o problema, eu não passo de uma pessoa que estou apenas, Gilberto, reclamando da situação. Eu só vejo a dificuldade, eu só vejo a necessidade. Quantas pessoas que não são, vou dizer assim, viciadas nisso, em olhar defeito, em olhar o que poderia ter feito, né? Em olhar a deficiência, a necessidade, mas não se dispõe a trazer uma solução, e nem tampouco se dispõe a ser a própria solução, mas só fica apontando as dificuldades, só fica apontando as necessidades. Mas aqui nós temos um discípulo muito precioso, um discípulo que certamente, em pouquíssimo tempo, ele iria despontar num grande líder, num líder abençoado e próspero. Por quê? Porque ele não somente identificou aqui uma necessidade comum, mas ele, juntamente com a necessidade comum, ele se apresenta diante do líder e traz a solução. Vamos todos até o Jordão. Eu acredito que numa das escolas aqui, onde a história prossegue, Eliseu tinha 100 discípulos, numa dessas escolas, 100 discípulos. Eu imagino que cada um, se fosse ali no Jordão, cortasse a madeira e voltasse cada um com uma viga, ia voltar com 100 vigas, e certamente essas vigas seriam mais do que suficientes para fazer um lugar bem amplo, bem gostoso, bem espaçoso, para que eles pudessem estar ali com o líder. Vocês concordam comigo? Amém? Então vejam bem, assim então é necessário que a gente compreenda, irmãos. Eu não quero trazer essa palavra hoje apenas para que você veja ou seja despertado a se envolver na obra, a trazer soluções para as coisas na casa de Deus, mas eu quero trazer essa palavra para o seu coração para que você possa proceder dessa forma diligente, dedicada, preocupado com o bem comum, mas também envolvido a sempre estar trazendo uma solução no seu local de trabalho, né? No seu departamento, na sua escola, na sua empresa, onde você está envolvido ali nos seus afazeres. Porque se você for uma pessoa que apenas identifica a necessidade, e principalmente se você não se dispõe ou não se propõe a achar uma solução para o problema, você em conversar com os outros, ou em falar com os outros, você pode talvez até produzir um tipo de motim, um tipo de confusão. Por quê? Porque a sua mentalidade, a sua cabeça está apenas em observar a deficiência do lugar, em a necessidade, mas não em produzir ali uma solução para que resolva aquela necessidade. Então é necessário que a gente se desperte para isso. Você na sua empresa, você no seu trabalho, você está vendo uma coisa que precisa fazer, você está vendo uma coisa que precisa resolver, você está vendo uma coisa que seria importante
você se dispor para fazer, e você até sabe o que pode fazer, você até sabe o que tem que ser feito. Então é necessário que você, através dessa palavra que você está recebendo hoje, você se disponha. Sabe por quê? Porque mesmo que o seu patrão, sabe, Gilberto, eu não esteja lá vendo você, cuidando daquilo lá, fazendo aquilo lá. Às vezes eu digo isso porque eu já trabalhei em alguns lugares. Não, isso não é da minha área, isso não é da minha alçada, isso não é da minha competência, e passa por cima, mas não está vendo que aquilo ali está trazendo um prejuízo para o seu patrão, está trazendo um prejuízo para a empresa. Às vezes o seu patrão não vai ver você ali resolvendo aquela necessidade ou trazendo aquela solução, mas eu quero dizer, muito mais importante que o seu patrão ver determinadas coisas, é o Senhor estar vendo você, porque na verdade quem te promove, quem te abençoa, quem te prospera, não é necessariamente o seu patrão, mas é o Senhor que está vendo a sua dedicação. E no mais eu quero dizer para você, porque olha bem a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma situação de crise, nós estamos vivendo um momento de dificuldade. Se você, no meio da sua empresa, se você no meio dos seus colegas de trabalho, você é essa pessoa diligente, você é essa pessoa preocupada com o bem comum, e sempre você está dispondo para trazer uma solução, às vezes até nem nos importa de fazer uma hora extra, de ficar mais tarde um pouquinho para resolver ali uma solução, para resolver um problema. Eu quero dizer para você, num tempo como esse de crise, se tiver que ser dispensado, se o patrão tiver que mandar embora, tiver que dispensar por causa da situação de dificuldade que a empresa está passando, quem ele vai dispensar? Aquele que é dedicado, aquele que se importa, aquele que está preocupado com o bem comum? Quem que ele vai mandar embora? Quem que ele vai dispensar? Ou com o negligente, com o desobediente, com o rebelde, com aquele que não está nem aí, não liga para nada? Quem que você acha que vai ser dispensado? Certamente você vai ser honrado, certamente você vai ser preservado, seu emprego vai ser preservado, seu trabalho vai ser preservado. Por quê? Porque a sua mentalidade, ela é uma mentalidade de líder. Você leva em consideração. Esses tempos atrás eu encontrei com uma pessoa, e essa pessoa havia passado por alguma transformação na sua vida, e ela disse assim: pastor, agora eu tenho a cabeça de patrão. Antes ele tinha a cabeça de empregado. Empregado muitas vezes acha que o patrão, para ele as coisas estão sobrando, e ele não está nem aí. Ele quer receber o dele no final do mês, mas não sabe das dificuldades que passa o patrão, não sabe do aperto que passa o patrão, não sabe como que o patrão entra em, às vezes até desespero, fica até sem dormir se ele não tem o seu salário para te entregar na mãozinha no outro dia. Você não leva em consideração isso. Aí esse rapaz, esse jovem, ele deixou de ser empregado e foi ser patrão. Ele viu o que é ser patrão, ele viu o que é ter um empregado que tem que receber naquele dia o salário dele, e se ele não tem o salário para pagar, como que ele passa, as dificuldades que ele enfrenta. Entende? Então muitas vezes a nossa mentalidade, ela precisa ser uma mentalidade daquele que é chamado por Deus para ser um instrumento de bênção. Porque mesmo que aquelas pessoas que estão ali imediatamente superior a gente não reconheçam o nosso esforço, o nosso trabalho, mas nós temos o Senhor, a quem nós realmente temos que prestar contas, e que realmente tem o poder de nos abençoar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos adiante aqui. Eu acho lindo esse versículo número 3, esse versículo aqui, porque um dos discípulos vira assim para Eliseu e diz assim: disse um, serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou, eu irei. Eu quero dizer isso por mim. A satisfação de um líder, quando nós temos aqui uma situação como essa, o discípulo chegou e apresentou a necessidade, apresentou a dificuldade, trouxe com ele a solução. E o que o líder disse? Pode ir, vai debaixo da minha cobertura, vai debaixo da minha proteção, vai debaixo da minha autoridade, que você vai ser bem sucedido. Mas o outro ainda disse assim: mas seria muito importante se o líder fosse conosco, seria muito prazeroso para nós
se o nosso mentor, se o nosso pastor, ele fosse conosco, porque nós poderíamos, ao longo da caminhada, ao longo do tempo que nós estamos juntos, nós estamos sendo ministrados. Pode ser que aconteça uma situação inusitada, uma situação diferente ali naquele lugar, e nós vamos aprender uma grande lição. Por quê? Porque nós temos o nosso líder junto conosco, nós temos o nosso pastor junto conosco. Isso vai ser muito precioso para nós, essa comunhão, a presença dele conosco. E ele então convida o líder dele para ir com eles. Agora, olha que coisa interessante. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou e disse: eu irei. Ah, que alegria, que coisa tremenda. Eu quero dizer para você, querido, que você, com o seu líder, junto com você, do seu lado, te cobrindo, te abençoando, é a garantia do sucesso da missão. É a garantia do sucesso da missão. Eu entendo que quando eles se dispuseram e foram ali junto com Eliseu, na companhia de Eliseu, eles tinham certeza que tudo iria dar certo. Por quê? Porque o líder estava com ele. Qualquer situação adversa que pudesse acontecer, eles tinham a cobertura do líder com eles, que poderia trazer sempre a solução para uma dificuldade. Olha que coisa tremenda. O Senhor Jesus com seus discípulos, todos pescadores, entraram no barco. O Senhor Jesus diz: nós vamos para o outro lado. No meio do mar, na travessia ali, o mar começa a ficar alvoroçado, ondas impetuosas, vento muito forte, tempestade. Eles entram em pânico, e eram todos pescadores, tinham um costume, uma intimidade muito grande com aquele tipo de trabalho que eles estavam fazendo. Mas quem que era a certeza do cumprimento da missão? Quem que era a certeza do êxito da tarefa, da missão que eles iam fazer? Jesus. Mediante aquela situação adversa, eles vão lá. Jesus está dormindo, eles: mestre, acorda, mestre, nos socorre, nós estamos em tempo de perecer. Olha como é que o mar está revoltado, como é que está essa tempestade. O Senhor Jesus simplesmente levanta, manda o mar se acalmar, manda o vento parar, ainda volta para eles e diz assim: mas por que vocês ficaram tão desesperados? Por que lhes faltaram a fé? É necessário muitas vezes nós crermos que a cobertura, um comando espiritual, uma direção espiritual, até mesmo a companhia do líder, vai dar para vocês a garantia do sucesso de vocês na caminhada. Amém? Vocês estão compreendendo? Amém. Glória a Deus, aleluia. O verso 3, então, nós percebemos aqui como a presença de Eliseu, ela não apenas trouxe alegria para os discípulos, trouxe prazer para os discípulos, mas assim como também para Eliseu, porque ele se dispôs imediatamente. E assim, o verso de número 4, o verso número 5 diz assim: e foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram madeira. Verso número 5: sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Bem, aqui eu quero abrir um parênteses para fazer uma observação muito importante, que não é suficientemente a gente ser diligente, mas a gente precisa também ser prudente, ser cuidadoso naquilo que nós vamos fazer. Nós percebemos aqui que, primeiro, eles haviam levado uma ferramenta emprestada. Será que o líder sabia que a ferramenta era emprestada? Será que o líder havia sido informado que eles estavam ali com um machado emprestado? Esse machado que eles tomaram emprestado, essa ferramenta que eles tomaram emprestado, eles verificaram se essa ferramenta realmente estava bem firme no cabo? Porque pela experiência que eu tenho, um homem da roça que eu já fui, eu sei muito bem que o machado não sai do cabo assim de qualquer jeito, de uma hora para outra. Um machado, uma enxada, ela não solta do cabo de uma hora para outra.
O martelo, ele não solta do cabo de uma hora para outra. Não. Sempre eles vão dar sinais de que estão frouxos no cabo, de que estão prestes a sair. E nós temos aqui uma pessoa que, de uma forma muito afoita, muito dedicada, realmente ele passou a mão no machado, certamente só tinha esse machado, então essa pessoa passou a mão nesse machado e saiu cortando a madeira, cortando as vigas. Mas talvez pelo clima, pela companhia dos outros, por aquele momento tão precioso ali, ele não prestou atenção no estado dessa ferramenta. Ele não prestou atenção se essa ferramenta estava firme no cabo. Ele não prestou atenção de quem ele pegou essa ferramenta, se essa ferramenta estava realmente bem firme. O que isso quer falar conosco? O que isso quer ministrar no nosso coração? Quando se fala de coisa emprestada, se você vai pegar alguma coisa emprestada, ou é porque você não tem, ou é porque que você tem não está servindo. E quando nós pegamos alguma coisa emprestada de alguém, nós estamos sempre correndo risco, se não observarmos direitinho o estado daquilo que nós estamos pegando emprestado, de ter que comprar um novo para dar para aquela pessoa, uma vez que nós não compramos nem para nós. É algo muito precioso que nós aprendemos aqui com relação a isso. Por que esse rapaz entrou em desespero? Primeiro eu quero lembrar que isso aqui era em torno mais ou menos de 800 anos antes de Cristo. O machado deveria ser uma das ferramentas naquela época, pela a utilização dela, pela importância dela, levando em consideração que todo o trabalho, toda a atividade daquele pessoal era uma atividade totalmente agrícola. Então um machado, uma enxada, uma foice, algo dessa natureza assim, deveria ter um valor muito grande para eles. Então era uma ferramenta cara, suponho que era uma ferramenta cara, uma ferramenta muito importante. Por isso a gente vê pela expressão aqui do desespero daquela pessoa quando ela perdeu o machado e o machado caiu na água. Você, Valquíria, tem algum problema na sua casa, seu liquidificador não funciona bem na hora que você vai fazer o suco, aí você resolve, aí uma vizinha mais próxima sua, amiga, fala assim: me empresta o seu liquidificador. Só que quando você pega o liquidificador emprestado, você não foi lá e ligou ele na tomada lá perto dela e conferiu se ele estava funcionando bem. Talvez a última vez que ela usou, ele até funcionou, mas no final que ela estava terminando de usar ali, ele já deu um sinal que não estava funcionando muito bem. Aí você, ela com toda dedicação, ela pega, empresta para você o liquidificador e você chega em casa. A hora que você vai fazer seu suco, você vai bater, aí você põe aquele gelo, aí você vê a marca do liquidificador da vizinha, você fala assim: não, esse aqui vai triturar é tudo, até pedra se eu colocar aqui. Aí você vai lá e enche ele de gelo para fazer aquele suco bem gostoso. Só que a hora que você liga ele consegue bater só a metade, e aí ele pifa. E agora? E agora, Fabrício? Ai, meu Senhor, só resta isso, igual esse rapaz fez aqui. Ai, meu Senhor, era emprestado. Quer dizer, você não comprou para você, agora você vai ter que comprar um para devolver para quem você pegou emprestado. Quase que era melhor ter tomado o suco quente, não? Quase que era melhor ter espremido o limão com a mão mesmo. Não é verdade? Então nós vemos isso aqui, fica uma lição para nós. Vou tomar muito cuidado. Se não tem outro jeito, eu vou pegar alguma coisa de alguém emprestado, porque é uma necessidade muito necessária. É uma necessidade necessária. Então eu vou conferir. Vamos ver como é que ele está funcionando. Liga na presença da pessoa, ver se ele está funcionando. Olha o estado que está. Assim também isso vale para nós. Você recebe uma incumbência
de um departamento novo no seu trabalho. Você vai receber uma ferramenta nova, Gilberto, em que você vai trabalhar com ela e de repente está vindo de outro departamento. Você precisa ser prudente de conferir essa ferramenta, de conferir com a pessoa de quem você está recebendo, se aquilo ali realmente está funcionando do jeito que está funcionando. Para quê? Para evitar problema para você, para evitar dor de cabeça para você no futuro. Porque senão passa um pepino para a sua mão e você vai ter que dar conta daquilo ali. E como que você reclama depois? O outro simplesmente diz: não, quando você pegou ele na minha mão, ele estava funcionando direitinho, estava tudo certo. E agora? Como você faz? Né? E essa atenção, esse nível de prudência que nós temos, ou de não pegar emprestado, ou então se pegar, ter o cuidado de observar o que é que você está tomando emprestado, para que você possa devolver nas devidas condições. Isso pode evitar muito prejuízo, muito constrangimento, muita dor de cabeça para nós. Olha bem que a Bíblia, ela nos mostra muita coisa interessante, né? Nos ensina muita coisa interessante, que a gente precisa estar conectado a isso. Amém? Agora aqui, olha bem, quando eu falei no início aqui, a companhia do líder é o sucesso da missão, nós temos aqui o verso número 6. Olha que coisa tremenda que acontece no verso número 6. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Olha que coisa impressionante isso aqui que acontece. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que é isso? O que significa isso? Isso significa uma atitude muito simples, que vem da parte da outra pessoa, vem da parte do líder, para te dar uma direção, para te dar um norte. Muitas vezes uma palavra, Fabrício, uma palavrinha. Muitas vezes, quando você se dispõe: deixa eu conversar com o meu líder, deixa eu conversar com o meu pastor, deixa eu tomar um conselho com ele, deixa eu pegar uma direção com ele, deixa eu ver o que ele acha a respeito disso que eu vou fazer, ou disso que eu estou fazendo, deixa eu participar ele a respeito disso. Ele tem uma visão diferente. Talvez uma palavrinha, uma coisinha tão simples. Eu te pergunto: o que é lançar um pedaço de pau na água? É coisa simples ou é complexa? É coisa muito simples. Mas eu te digo, um pedaço de pau lançado na água pode fazer flutuar um ferro? É qualquer um que faz isso? Não. Não é qualquer um que faz isso. É uma palavra que vem da parte de Deus para um momento específico na sua vida, em que o líder pode ter toda essa direção para te dar. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós que estamos envolvidos nas circunstâncias, nós que estamos envolvidos nas aflições, nas angústias, nós estamos no olho do furacão. As circunstâncias dos problemas, elas nos envolvem de tal maneira que nós não conseguimos ver saída. Imagina o pânico, o desespero desse rapaz aqui, mediante essa situação. Mas o líder acabou de ter uma palavra de Deus. Ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava lendo a palavra. Quando de repente chega você e apresenta para ele a sua necessidade, ele já recebeu a direção de Deus. Ele já tem uma palavra para dar a você, que pode mudar assim, num momento, num segundo, toda a sua visão. E você que estava num beco sem saída, você que estava numa situação de calamidade, você que estava numa situação de angústia, pode ser completamente transformado. A direção que você ia fazer, aquilo que você ia decidir, eu estava para fazer, que poderia trazer uma situação de complicação ainda muito maior, e você pensando que seria uma grande solução. Tem outras situações que a gente percebe aqui no ministério de Eliseu, algo tão tremendo. Eu vejo assim, eu estava observando essa palavra e vendo que, como Eliseu, um profeta de um nível de simplicidade tão tremenda, ele lançava a mão de coisas tão, a grosso modo assim, tão insignificantes, filho.
tão insignificantes e produzia resultados tão sobrenaturais, tão poderosos. Entende? Olha bem, nós temos aqui o capítulo 2, volta a sua Bíblia comigo aí, por favor. Capítulo 2 de 2 Reis, verso de número 19 ao verso de número 21. 2 Reis, capítulo 2, verso 19. Ele diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra estéril. As águas são más e a terra estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Meu Deus, que coisa tremenda! Aqui estão falando da cidade de Jericó. Aqui na escola onde ele tinha aqui os seus discípulos, quando ele chega lá, os discípulos apresentam para ele a grande limitação daquele lugar. A terra é ruim, as águas são más, não dá, tipo assim, não dá para a gente ficar aqui. Eliseu vai até o lugar e fala assim: me dá um prato novo. Eu te pergunto, o que isso tem a ver, Fabrício? Me dá um prato novo cheio de sal. Irmãos, o que é um homem de Deus com uma direção de Deus? Para fazer um ato profético, minha filha, e trazer um resultado tão sobrenatural. Me dá um prato novo e põe sal nele. E ele foi até a fonte das águas e lançou o sal. Assim diz o Senhor: a terra não é mais estéril e nem esta água são más. Pode beber dela, pode construir a nossa escola aqui. Um homem simples, mas um homem que tinha uma ligação, um ponto de contato, mas um contato mesmo com o Pai, com o céu, com o trono de Deus, que não tinha interferência. Uma direção tão simples. Agora eu quero dizer para você uma coisa com relação a isso. É necessário que a gente caminhe nesse nível de simplicidade, nesse nível de observação, de reverência e de obediência à palavra que a gente recebe da parte de Deus, Fabrício. Eu tenho certeza que todas as vezes que nós dispomos a estar na presença de Deus, a sentar aqui, para estar aqui num culto, Deus tem uma palavra para nós. O segredo da bênção de Deus sobre a nossa vida é nós, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Estarmos atentos para receber a palavra e colocar em prática, porque quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, pela fé, nós estamos mandando um recado, nós estamos declarando um sinal no reino do Espírito. Eu estou crendo que o Senhor é poderoso para fazer. Glória a Deus. E assim, Deus tem motivos para manifestar o seu poder. Aleluia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você recebe a palavra. A palavra de Deus, a princípio, você recebe e diz assim: pá, essa é a solução. Mas você não aplica. Você não acha que aquela é a direção exata, você até recebeu, mas na hora de você colocar em prática, você faz o que a sua cabeça dá. Você faz o que o seu coração manda. Você está debaixo de pressão. O Senhor já te deu a palavra. O Senhor já te deu a direção. O Senhor já te respondeu. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso e corrupto. Por isso, é necessário uma palavra da parte do profeta sobre a sua vida e você estar atento. Porque quando você está na sua situação de dificuldade, que você está no olho do furacão, você precisa de alguém que está de fora.
para dizer a você, ó, a saída é essa aí, ó, o caminho é aquele ali, ó. Faça simplesmente isso e saia desse lugar de tormento, de aflição, de angústia, de tensão. Foi maravilhoso, graças a Deus. Precisamos ter. Observe outro momento aqui espetacular. No capítulo 4, verso de número 2 em diante, Eliseu lhe perguntou, aqui fala do azeite da viúva. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Verso 5: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes enxergavam as vasilhas e elas enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha. E o azeite parou. Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, é necessário que a gente, ao receber a palavra, a gente proceda conforme a palavra, porque Deus só tem responsabilidade, Deus só tem compromisso com a palavra dele. A palavra dele está aqui, sendo ministrada no nosso coração, sendo ministrada na nossa vida, dia após dia. Por isso nós temos crescido, porque a palavra de Deus tem nos transformado. Essa mulher recebeu, ela apresenta para ele uma dificuldade. Agora nós precisamos levar em consideração, é o tempo que nós procuramos o profeta, é o tempo que nós procuramos a direção de Deus, é o tempo que nós buscamos a palavra de Deus. Porque essa mulher, ela foi buscar o profeta mediante a necessidade imediata dela. Ela chega e diz assim: olha, o credor veio, está na minha porta para levar os meus filhos cativos por causa da dívida. Eu quero te fazer uma pergunta: se essa mulher tivesse já deixado levar os filhos dela cativos, e ela viesse procurar o profeta, será que porventura haveria solução? Será que haveria solução? Depois que o credor já tivesse levado seus filhos escravos? Não haveria solução. Por isso nós precisamos estar atentos às nossas necessidades, a buscar a solução no momento em que há solução. Muitas pessoas, eles vão se virando, eles vão tocando o barco, estão passando por dificuldades, conhece a palavra de Deus, sabe o que tem que fazer, vem na igreja, recebe uma palavra que dá direção para ele, mas ele não põe em prática, ele não resolve a vida. Isso acontece muitas vezes com os cônjuges em casa, e a pessoa vai levando, vai entrando no problema, vai mergulhando, espera até a situação ficar em níveis ainda piores, cada vez pior. Aí quando não tem jeito, aí chega e procura: pastor, profeta, fulano, olha o que aconteceu na minha vida. Não tem mais solução. É igual um paciente com câncer que deixa a chegar em estado terminal e vai para o hospital. Vai para o hospital para quê? Chega lá, o médico faz uma meia boquinha e tal, e manda de volta para casa, para acabar de morrer em casa. Por quê? Porque já deixou chegar em situações, em níveis que não tem jeito, não tem recurso. É
É necessário a gente estar atento àquilo que nós devemos fazer, no tempo que nós temos que fazer, para acudir a coisa, para trazer o remédio enquanto a cura. Uma outra parte aqui também tremendo. Só quero adiantar, o capítulo 4, verso 39 ao verso 41. Vamos ler a partir do verso 38. Diz assim: voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-a em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam no cozinhado, exclamaram: morte na panela, o homem de Deus, morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Porém, ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Percebe a simplicidade desse homem, na direção que Deus dava para ele? O cara foi lá, colheu uma erva, colheu uma planta venenosa. Ele não conhecia o que ele estava pegando. Chega, faz aquele baita daquele ensopado para todo mundo. O povo começa a comer. Quando de repente alguém, eu imagino que alguém chegou ali, olhou dentro da panela e falou: para com isso, que isso é erva venenosa, você vai matar todo mundo. Eliseu pergunta assim: tem farinha aí? Chega a ser até engraçado. Tem farinha aí? Eu acho que o cozinhado era pouco, né, Maurício? Porque diz que é assim. Tem um ditado que quando você olha para a comida é pouca, você pede farinha. Quando a comida é ruim, você pede pimenta. Não é? Tem farinha aí? Catou a farinha, simplesmente jogou a farinha naquela comida e disse assim: pode comer. Não tem mais morte na panela. Gente, como que um líder ele consegue dar uma direção aos seus discípulos e fazer, Gilberto, que haja um sucesso na missão? Que garantia, que proteção, que cobertura espiritual, que coisa maravilhosa. Evitou a escravidão dos filhos daquele discípulo dele, evitou a morte da comida venenosa, envenenada, não é? Olha que coisa tremenda. Olha aqui o versículo 42 do capítulo 4 também. O vento aqui muda a minha página toda hora aqui. Versículo 42 diz assim: veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como eu de pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então os pôs diante, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Aleluia! O homem de Deus, a palavra do homem de Deus, palavra profética, que vem da direção do Senhor sobre a sua vida, traz provisão sobre a sua casa, supre a sua necessidade, tira da sua casa
a fome. Tira da sua casa o veneno. Tira da sua casa a água ruim, estragada. Multiplica o seu azeite, ou seja, livra você da escravidão. É algo muito precioso que vem da parte de Deus, como palavra de Deus sobre a nossa vida. E aqui no capítulo 6, simplesmente, ele pega um pedaço de pau, joga na água e faz um machado flutuar. Ou seja, ele restitui aquilo que havia se perdido. Ele traz restituição daquilo que havia se perdido. Amém? Eu quero que vocês recebam essa palavra no coração de vocês, porque sabe, mais importante do que a gente identificar os problemas é a gente buscar a solução para os problemas. Mais importante é a gente também sermos diligentes em produzir essa solução para os problemas. Assim como também tomar a palavra de Deus. Tem muita gente que diz assim: essa palavra foi para mim. Eu te pergunto, até quando? Até quando que essa palavra foi para você? Até quando que você recebeu essa palavra? Até você sair da porta para fora e esquecer a palavra? E chegar na sua casa e viver a sua vida comum novamente? Não. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua palavra. Deus diz que vela sobre a sua palavra para fazer cumprir cada uma das suas promessas. E Deus diz que a palavra dele, ela tem o propósito de cumprir aquilo que é da vontade dele. Ele diz que ela, Fabrício, a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia. Ela precisa achar em nós um coração receptivo, assim como também um coração dotado da fé, uma fé que agrada a Deus, uma fé que consegue mover o sobrenatural de Deus na nossa vida. Se a nossa fé, eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele é um Deus de milagres. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele é um Deus de poder. Eu quero dizer para você que o nome dele é Jeová Rapá, o Senhor que te sara. É o Senhor que é a tua justiça. É o Senhor que é a tua bandeira. Ele é o Senhor dos exércitos, ou seja, ele sai adiante de você para derrotar, para vencer os seus inimigos. Mas para isso você precisa crer. Se você não crer, você nunca poderá ver esse sobrenatural de Deus atuando na sua vida, na sua história, mudando o curso da sua história. Nós precisamos ser simples. Simples no receber a palavra, no crer na palavra. Nós precisamos ser ousados no que diz respeito à fé. Eu quero dizer para você nessa noite que a palavra de Deus, ela tem que se cumprir na nossa vida, porque a palavra dele é a verdade. Ela não volta vazia. Aqui nós temos coisas muito simples. Muito simples. Um copo que joga na água, um punhado de farinha, um prato de sal que se joga na fonte, uma palavra de comando que ele dá para uma viúva que só tinha um pouquinho de azeite. A produtividade foi tão grande, que ela não somente pagou a dívida, mas pela expressão do profeta aqui, foi uma aposentadoria para aquela viúva, porque ele disse: agora você vai pagar a dívida e vai viver do resto. E eu quero crer que aquela mulher, ela creu na palavra do profeta e tinha muitas vasilhas em casa. Ela teve uma grande colheita de azeite. Sabe por quê também, amados? Se Deus dá um comando para nós e nós não temos fé suficiente para desfrutar da abundância de Deus, se aquela mulher não tivesse realmente pegado muitas vasilhas, a gente percebe que no momento em que o filho dela disse: não temos mais vasilhas, o azeite parou.
seja, a unção de Deus, o poder de Deus vai fluir na sua vida enquanto você estiver vazio, vazias. Enquanto você estiver vazias, vazias. Diz que a palavra de Deus diz que nós temos que nos esvaziar de nós para nos encher de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do seu coração. Feche seus olhos, quero orar por você, encerrar esse momento. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pelas tuas maravilhas, Senhor, pela tua palavra que realmente, Pai, não volta vazia. Essa palavra, nós vamos desfrutar de toda a realidade da tua palavra. Oh, aleluia! O sobrenatural do Senhor há de se manifestar, há de se tornar natural na nossa vida, Pai, assim como era para Eliseu, se tornando naturais o sobrenatural do Senhor. Um prato de sal fazia o sobrenatural se tornar totalmente natural. Um punhado de farinha fazia o natural, o sobrenatural se tornar natural. Assim, Pai, em nome de Jesus, se conosco, Deus, sela sobre o nosso coração essa palavra e torna, Senhor, produtiva essa palavra em nós, de forma que a nossa vida nunca mais será a mesma. Nós vamos caminhar numa nova dimensão espiritual para a glória e louvor do teu santo nome.